Olá, bom dia pessoal, espero que todos estejam bem, se cuidando. O governo liberou a máscara aí, mas mesmo assim vamos tomar cuidado ainda nos transportes públicos e em algumas aglomerações. Hoje nós estamos recebendo aqui o professor Luiz Carlos novamente, porque a gente quer falar um pouco mais desse como se diz, do governo do Putin. Por que ele quis retomar isso aí? Por que a Rússia tem essa... O que ele está sofrendo com essas sanções? Quais os impactos no país? E também se ela está chegando ao final. Antes de mais nada, eu quero agradecer a todos por estar compartilhando, se inscrevendo no canal, deixando o seu link. Deixe seus comentários, que é muito importante para a gente poder estar direcionando nossos próximos vídeos. Então hoje a gente vai estar falando ainda dessa guerra, porque, mas a gente está falando do mesmo assunto, não, mas é um assunto que tem impacto, um impacto em reação em cadeia. Está lá e está chegando aqui na gente, já refletindo já no nosso preço da gasolina. Então, antes de mais nada, professor Luiz Carlos, seja bem-vindo. O senhor é sempre, um prazer receber o senhor no nosso canal. Obrigado, é sempre bom estar falando para os inscritos do seu canal, mais uma vez aqui falando sobre o assunto da Ucrânia e da Rússia, né? Essa guerra da Ucrânia e Rússia. Esperamos que esteja próximo do fim, né, professor? Vamos lá, para a gente entender um pouco isso aí, professor, como é que seria, já que a gente está falando tanto no Vladimir Putin, mas ele entrou no poder, assumiu o poder a partir de 1999, e como é que seria, será que ele tem, como se diz, ele tem maioria da população, gosta do governo dele ou não? Como é que se explica para nós um pouco como seria esse governo Putin de 99 para cá? O Putin, quando ele assumiu o governo na Rússia, o PIB russo, o Produto Interno Russo, ele cresceu 6%. Bom, é bastante. Então, a Rússia estava, vamos dizer assim, em desenvolvimento. Por que eu estou falando do PIB, desse crescimento? Porque com essa guerra econômica, que tem como objetivo estrangular a economia russa, estão tendo muitas manifestações do povo russo contra a guerra. Por exemplo, deixa eu falar uma coisa só da OTAN. Claro. Meu pai falou que a gente tem que explicar para quem não entende, né? Então eu vou explicar devagarzinho. A OTAN, como eu falei no outro vídeo, ela surgiu no período de Guerra Fria. A OTAN ela começa com apenas 12 países, certo? No início, Estados Unidos, Canadá, França, Inglaterra, Bélgica, Holanda. Hoje a OTAN ela tem 30 países. Bastante, hein? Inclusive países que fizeram parte da ex-União Soviética. Hoje a OTAN tem Polônia, República Tcheca, Romênia, Bulgária. E o que acontece com o Putin e com a Ucrânia? Ele não quer, devido à proximidade, né, porque a Ucrânia ela fez parte da União Soviética, inclusive o arsenal atômico ficava na Ucrânia. Então ele não quer que a Ucrânia, ele não quer os Estados Unidos no quintal da casa dele, vamos dizer assim, fica mais fácil para colocando mísseis em países vizinhos. Ele não quer a OTAN, vamos dizer bem mais claro, a União Europeia, os Estados Unidos no quintal da casa dele. Isso me lembra o conflito que teve, o incidente dos mísseis, que a Rússia e Cuba, né? Por isso que Cuba nós temos as sanções. Cuba agora, lógico, está tendo uma abertura econômica, mas Cuba foi um país que sofreu sanções econômicas desde a década de 50, devido ao fato de se tornar um país comunista, né? Puxando um pouquinho o gancho também... que Fidel Castro se alinhou com a União Soviética. Exatamente. Puxando um pouquinho o gancho aí, o golpe civil-militar, né, de 1964 contou com o apoio do governo dos Estados Unidos, mas o nosso presidente na época, o João Goulart, ele deixou a cadeira presidencial e foi embora, então não teve nenhuma batalha. Mas isso não é o nosso assunto hoje. Sim, mas né? por causa, voltando só um pouquinho, só porque falaram, que o Jango foi fazer uma visita na China, sim. Aí eles acharam que foi na China, vai virar comunista, então isso aí foi mais uma desculpa. Para quem está errando na prova, houve um período, né, que o Brasil foi um país que teve um regime parlamentar, porque quando o Jango estava na China, não deixaram ele assumir, e foi um curto período que o Brasil teve, foi um governo parlamentar. Depois teve um plebiscito e voltou ao presidencialismo, você não vai errar essa na prova.
Bom, voltando para as sanções. Explicado então o que é essa OTAN, tranquilo, professor. E agora voltando, quais são essas sanções? Qual é o impacto que essas sanções estamos falando? A gente escuta muito isso nos jornais, no rádio. Os Estados Unidos emitiu uma sanção contra a Rússia. A União Europeia emitiu uma sanção. Mas qual sanção seria aquela que vai dar um impacto já a curto prazo para a Rússia? Porque ela vai sentir isso. Muito bem. A economia russa é uma economia extremamente dependente da exportação. Tá? Por exemplo, a Rússia ela exporta 80% do seu petróleo, é o segundo país, é o segundo maior produtor de gás natural do mundo. E qual que é o primeiro, professor? O primeiro é os Estados Unidos. Então, nas sanções econômicas, de banir a Rússia de exportação, já vai afetar diretamente o petróleo e o gás natural. É lógico que a Europa também depende do gás natural da Rússia, mas isso vai afetar demais a Rússia. Entre essas sanções, as sanções financeiras, elas atingiram 70% dos bancos russos. Porque ela deixou de fazer parte do SWIFT, não é? Aquelas transações eletrônicas, né? Outra questão, a Rússia, uma das sanções é não deixar a Rússia ter acesso a tecnologias. Então, o meu ver, para o vídeo não ficar muito comprido e para você entender, a gente está falando sobre o Tratado de Paz. Bom, se o Putin não conseguir tomar Kiev, ele pode usar como carta na manga, olha, eu vou deixar de atacar, eu vou parar por aqui, a única exigência que eu faço é que a Ucrânia não faça parte da OTAN, e vocês, em contrapartida, vão relaxar com as sanções econômicas. Que, como você falou, professor, a curto prazo e a longo prazo, essas sanções elas iriam estrangular com a economia russa, porque como a Rússia é um país extremamente dependente das exportações, ela precisa ter excelentes relações com os outros países, e isso dentro de um mundo globalizado, o senhor pode falar melhor que eu. Ela não vai conseguir viver isolada igual a Coreia do Norte. Porque nós estamos falando de país de extensão, maior extensão do mundo, então eu acho que não tem como o Putin querer viver isolado. Nós tivemos o caso de várias empresas saindo de lá, fechando os negócios lá. Tivemos o caso até de um homem lá que ficou algemado em frente ao McDonald's. Não era, professor? O cara queria um lanche para mim. O cara queria um lanche do McDonald's, ficou algemado lá, os soldados russos teve que tirar. Eu vou ficar algemado para você pagar um lanche para mim ou você? Não, hoje o almoço está garantido. Então dessa parte aí, você vê como o Ocidente também está presente ali no Oriente da Rússia. Porque as empresas saindo, vai sentir falta, não vai vender. Pensa bem, são 800 lojas, a gente está falando de 800 lojas do McDonald's dentro da Rússia fechando. 20 mil empregados. Seria uma economia feudal, que era uma economia de subsistência. Se a Rússia quiser ou tentar se isolar do resto do mundo, ela vai ter uma economia subsistente. O que significa uma economia subsistente ou autossuficiente? Eles vão produzir ali o necessário para eles sobreviverem. Não vai ter comércio externo com outras nações. Talvez só a China, né? E olhe lá. E isso, para o presidente Vladimir Putin, eu chamei ele da outra aula como é que eu chamei ele? De Adolf Vladimir Putin. Mas nada, porque assim, ele está sendo um ditador, ele está sendo uma pessoa contra a democracia, né? Ele está forçando que as pessoas da Ucrânia aceitem uma situação. Ele está querendo fortalecer o orgulho russo. Ele quer trazer de volta a Rússia como se fosse na antiga União Soviética, que era conhecida como uma potência. Mas então, não de forma democrática. Né? Só que, infelizmente, exatamente, ele está chegando de um jeito autoritário. Quando ele chega com os jovens na Rússia, para vocês terem uma ideia, eles estão andando, os guardas pedem para olhar o celular. Se alguém estiver falando mal da guerra, são presos, tem multa, e outra questão um monte de coisa. Que está acontecendo na Ucrânia também é que existem pessoas lá com Covid, as pessoas estão doentes nos hospitais, essa guerra está afetando o saneamento básico. Né? Então imagina você está operando
uma pessoa, ou tratando uma pessoa com Covid, e cai uma bomba ali perto de onde você está. Mas assim, para não estender muito, é isso. Eu acho que o fim da guerra é isso. O Putin vai falar... Olha... Você acha que está chegando o fim, esse acordo aí, armistícios aí? Eu acredito levando que em considerações essas, como se diz, essas reuniões que estão tendo aí. Sim. Pelo que eu li, a Ucrânia acha que em mais ou menos 10 dias... O presidente da Ucrânia ele já falou que não vai mais entrar na União Europeia, na OTAN. Ele já falou que vai abrir mão. Né? E agora o Putin ele já deu um passo para trás, o Putin dá mais um passo para trás, e aí as sanções vão começar a ser relaxadas, porque as sanções também elas interferem em outros países. Né? Sim, com certeza. Então aí ele parando de avançar. Tem vários países dependendo da Sim, Rússia, né? Da Rússia, do gás natural da Rússia, do Exatamente. petróleo. Né? E nós esperamos que até 2050 o combustível fóssil, né, não seja mais utilizado. Porque hoje, em média, eu sempre falo uma coisa a mais, né, professor? Não tem como. Não, tranquilo. A temperatura do planeta hoje, ela gira em torno de 14, 15 graus. Ela não pode subir mais 1 grau. Beleza? Qualquer dia a gente faz uma aula falando sobre isso, né, professor? Show de quando bola. o planeta começou a Isso é aquecer. importante. Mas é sempre legal estar aqui descontraído, né? Show de bola, é sempre um prazer ter você aqui. Pessoal, é isso daí. A gente vai estar fazendo vídeos semanais, tendo com o professor Luiz Carlos ou não, mas ele está sempre bem-vindo aqui para trazer e discutir essas ideias com a gente, para a gente ver que esse assunto ele é muito importante e vai afetar a gente. Professor, muito obrigado mais uma vez pela presença. Vai pagar um lanche? Opa, almoço hoje. Almoço? Muito obrigado pela presença e seja sempre bem-vindo toda vez que você quiser. Eu que agradeço e os seus inscritos do seu canal também. Muito obrigado. Pessoal, não esqueçam de deixar seu like, se inscrever no canal e não se esqueça, aconteceu, está acontecendo? Virou história. Isso daí. Valeu, pessoal!